Pessoal, eu quero mudar um pouco de assunto agora e trazer alguns detalhes sobre a aprovação de Cristiano Zanin, que que teve o nome chancelado pelo Senado para ocupar a cadeira de ministro do STF. Ele deve assumir os processos que estavam com o ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, um levantamento que foi feito pelo site Poder 360 aponta 530 processos. E entre as ações de maior repercussão estão, por exemplo, a análise da validade da lei das estatais, que restringem a nomeação de conselheiros e diretores. O que vocês enxergam da mão de Zanin em avaliações como esta, que mexe com a lei das estatais, que foi tão importante para preservar muitas delas, inclusive a própria Petrobras, Gustavo Segré? Se essa for a primeira das ações que o Zanin vai ter que fazer, eu estou aguardando ansiosamente para ver qual será a tendência nas decisões, nas sentenças que o ministro Zanin possa proferir. Porque é uma questão claramente do interesse do governo e dificilmente ele seja contrário à determinação que o governo propõe. Mas seria muito interessante ver que seria pela legalidade e não pela amizade que o ministro Zanin, o novo ministro Zanin, poderá resolver nessa questão específica da estatal. Sabe qual que é o outro processo também que Zanin pode pegar? Pode herdar? Aquele que avalia se Jair Bolsonaro foi omisso durante a condução da pandemia. Fábio Piperno. Então, eu, se tivesse no lugar do ministro Zanin... O que você faria? Em um processo como esse, levaria isso lá para o plenário. Veja, é óbvio que é um tema de imensa repercussão, né? Um tema que vai envolver, inclusive, um ator político extremamente relevante no Brasil, o último presidente da República, o principal antagonista do atual, e alguém que tinha o Zanin como advogado. Então, é claro que o doutor Zanin, o agora ministro Zanin, corre, assim, um risco de, já de cara, receber o carimbo de ministro suspeito. Leva lá para o plenário. Alan Gani, sabe qual que é o outro também? Os supostos desvios do orçamento secreto. Pá, mais um na mão. O que você acha? Zanin está com os processos, pode vir quente que eu estou fervendo? Mas eu acho que, principalmente em relação à lei das estatais, Evandro, ele já deveria se intitular impedido. Por quê? Porque essa mudança na lei das estatais beneficiou a companheirada. Veja que o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, se fosse na lei anterior, sem a modificação, com a janela anterior de 36 meses, ele não poderia assumir a presidência do BNDES. Mas aí no Brasil, em vez de você escolher um outro nome, o que você faz? Você vai lá e muda a lei, né? Para conseguir colocar todos os seus amigos ali em cargos de importância. E é claro que o Mercadante ligado ao PT dá para fazer essa ilação aí de que poderia ter um conflito de interesse com o Zanin. Então ele já deveria se colocar como impedido de cara nessa questão. Maigani, mas depois de tudo que a gente já discutiu desde ontem aqui, daqui a pouco o Zanin vai ter que se declarar suspeito em tudo que ele pegar, Gustavo Segré. Pois é, exatamente por isso que se tornou muito complicada a sua aprovação para o STF, exatamente por isso, pela questão da finalidade, por mais que ele tenha competência técnica, eu acho ele brilhante como advogado e muitos juristas acham, mas é justamente a questão da finalidade, da pessoalidade, principalmente este ponto, porque agora tudo aparece aí como um caso de suspeição. Fala, Segré. Teve um juiz uma vez, brasileiro, que falou a diferença entre Estados Unidos, Alemanha e o Brasil. E qual é? Falou assim: nos Estados Unidos está tudo permitido, menos o que está explicitamente proibido. Você não pode fazer isso. Se não diz que não pode, você pode. Na Alemanha está tudo proibido, menos o que está explicitamente permitido. Se não disse que pode fazer, você não pode fazer. E aí eu perguntei, e no Brasil? Está todo permitido, inclusive o que está proibido. Fábio Piperno, como é que se avalia essa análise que acabou de fazer o nosso amigo Gustavo Segré com base em uma conversa que ele teve? Eu diria para você que o Brasil, todo o país tem as suas particularidades, né? O doutor Zanin, nesse caso, ele já disse isso antes, ele incorre na mesma
assim, ele enfrenta as mesmas objeções que André Mendonça, pelo seu vínculo com Bolsonaro, o ministro Alexandre Moraes, ex-ministro do Temer, Gilmar Mendes lá atrás, Fernando Henrique Cardoso, Toffoli, Lula. Isso, infelizmente, acontece no Brasil. Ele não é uma exceção. Então, se os outros estão aí até hoje, diga. Não, Piperno, eu concordo aí com os exemplos que você trouxe, mas eu vejo que no caso dele, a relação de proximidade, talvez com exceção ao Toffoli, né, acho que é bastante parecido, é muito maior, né? É diferente da relação do Gilmar Mendes com o Fernando Henrique, ou mesmo do Alexandre Moraes com o Temer. O André Mendonça era um juiz, era um ministro em relação a quem o Bolsonaro disse que queria ter um ministro para poder tomar tubaína com ele, e no dia que ele foi aprovado, a primeira-dama dava uns pulinhos com o dedinho para cima, assim. Quer dizer, super amigo, super próximo.